Pode sentar, senta um pouco. Ô glória. Olha, desde já eu quero avisar aqui, né, que na próxima sexta-feira é a nossa imersão no Espírito. Eu pensava que era sexta-feira passada, mas sexta-feira agora, né? Depois de quinta é sexta. Quem sabe que depois de quinta é sexta? Pronto. Então sexta-feira depois de quinta é a nossa imersão no Espírito, né? O nosso culto começa às 8 e vai até às 11 da noite. A gente sempre vai revezando de canal, mas a palavra é o Espírito e o Deus é o mesmo, amém? Então vai te preparando. A gente às vezes fala aqui, o pessoal tem falado nos grupos, né? Nos departamentos, para que nós possamos tirar um momento de jejum, seja à tarde. Tem pessoas que já têm estrutura para tirar o dia todo de jejum e até depois do culto para poder se alimentar. Tem pessoas que só têm estrutura não, eu vou me alimentar bem pela manhã, eu pulo o almoço, né, deixo de almoçar, fico à tarde de jejum e à noite eu vou mais sensível para me envolver com o Espírito. Já tem pessoas que não aguentam ficar sem almoçar, então almoça e aquele lanche da tarde passa o jantar e vem embora para mergulhar de uma forma maior. Eu sei que Deus vai nos dar estratégia, né? Vai dar estratégia a cada um, individualmente falando, para desenvolver a sua vida de jejum. Eu posso te dizer uma coisa, sabe? Jejum, ele tem alguns benefícios naturais, né? Comprovados pela medicina. Mas o jejum também tem um propósito de deixar a nossa carne, irmão, mais propensa a ser governada pelo Espírito também nesses momentos, amém? Então, Jesus, ele ensinou sobre isso, e não é sobre o jejum que a gente vai falar hoje, mas eu queria deixar logo registrado esse aviso aqui, que na sexta-feira vem pronto, porque eu sei que Deus, quanto mais ele encontrar liberdade de envolvimento conosco, mais coisas vão ficar claras no nosso coração, né? Mais coisas vão ser estabelecidas e vamos ter mais condição de poder cumprir o plano que ele tem para nós aqui nessa terra. E eu acredito que você já sabe, né, que Deus tem um plano para nós, que Ele nos criou com um propósito. Nós entramos nele a partir do dia que recebemos a Jesus. Agora, o que Deus quer é que nós tenhamos clareza para que possamos dar os passos que Ele tem para cada um de nós. Eu sei de uma coisa, para cada um de nós, sabe, existe um propósito diferente, até porque nós somos um corpo, né? Então, para cada um existe um propósito diferente. E essa noite, eu quero falar um pouco a respeito daquele que tenta atrapalhar todo o tempo. Uma vez eu ouvi uma história, isso foi uma história verídica, tá bom? Que um soldado americano, falando sobre a guerra, né, se não me engano foi a guerra do Iraque, quando teve aquela guerra lá do Saddam Hussein contra os Estados Unidos, não sei o quê. O soldado americano disse, olha, a maior dificuldade que nós encontramos naquela guerra foi de identificar o nosso inimigo. Porque enquanto os soldados americanos iam de roupa camuflada, todo equipado tal, muitos inimigos eram camponeses. O que é isso? Pessoas comuns. Que muitas vezes os soldados entravam naquele povoado, naquele vilarejo, para combater o inimigo sem saber quem era. E muitos soldados, né, foram feridos, atacados, muitos até abatidos por inimigos, porque não sabia quem era ele. Então nós que estamos em Cristo, nós estamos no bom combate da fé. Você está comigo aqui? E a Bíblia mostra, não é, que nós temos um inimigo, né? E esse inimigo precisa ser a cada dia identificado mesmo. As suas estratégias, as suas manhas, os seus enganos, as suas armadilhas. Porque em todo tempo, irmão, se tem uma pessoa, né? Se é que eu posso chamar o diabo de pessoa. Se tem uma pessoa que não deseja que eu e você possamos chegar, não é, naquilo que Deus tem, possamos realizar o que Deus tem para nós, possamos desfrutar do que Jesus já conquistou, possamos viver a vida abundante, é o diabo. Nós sabemos sim, né, e isso está escrito, né, que o diabo ele já foi derrotado naquela cruz. Mas deixa eu te explicar uma coisa, a falta de entendimento de como nos manter na posição que Deus nos colocou em Cristo, ainda nos leva, mesmo sendo livre, nos
continuarmos sendo escravos do inimigo. E essa noite nós vamos compreender um pouco sobre isso, porque eu posso te dizer uma coisa, sabe? A gente vai vendo, vai estudando. Nós, muitas vezes, quando nos descuidamos, podemos cair em alguma armadilha, ceder a alguma tentação. Hoje, eu estava escutando alguns vídeos, assistindo alguns vídeos, né, do John Bevere, que é uma sequência, se não me engano, de 12 mensagens falando sobre a isca de Satanás. E eu estava ouvindo aquilo e algo veio no meu coração. Enquanto o povo de Deus não entender, não é, que mesmo sendo libertos do pecado, da natureza do pecado, ainda vivem em um mundo que é governado por Satanás, elas podem estar cedendo às iscas de Satanás e se mantendo fisgados pelo anzol dele. Nesses dias eu vi o camarada pescando um jacaré. Jacaré dentro d'água, ele pegou um anzol grande, botou um pedaço de carne e jogou. Meu amigo, não foi 5 minutos não. Quando a carne bateu na água, antes dela afundar, o jacaré deu um bote de surpresa que até quem está assistindo se assusta. Mas ele deu o bote e ao mesmo tempo ficou. Você entende o que eu estou falando? Então, olha, eu queria que você abrisse primeiro a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Aleluia. 1 Pedro 5, 8. Aleluia. Oh, glória. Hoje eu acredito que vai estar fluindo aqui uma unção de ensino, tá bom? Fica ligado. Deixa eu somente pegar esse texto que me veio aqui agora. Pronto. Glória a Deus. Então, vamos lá. Preste bem atenção nisso aí. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz assim, né? Sede sóbrio, vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário, algumas versões é o contrário, né? O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Quando a gente lê esse texto, a gente vê duas coisas aqui. Primeiro, quem é o nosso inimigo? Eu sei que muitas pessoas vão passar por aqui e nós também temos essa compreensão de que as pessoas vão dizer, quem é o seu maior inimigo? Você vai dizer o diabo. O pessoal vai dizer, não, é a falta de conhecimento. Mas é justamente a falta de conhecimento que nos leva a desconsiderar as ciladas do diabo, que é o nosso inimigo, que ele anda ao derredor, como a Bíblia diz, buscando a quem possa. Por que a quem possa? Porque a própria Bíblia diz, né, que quando nós não damos lugar ao diabo, ele não pode fazer nada. Você está comigo aqui? Por isso que ele trabalha buscando brechas, né? E a Bíblia diz que ele anda ao derredor. Eu comparo o diabo com aquele ladrão, que a Bíblia diz que ele é, né? Que ele passa naquele setor, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, esperando somente o vacilo do camarada. Quando o camarada vacila, mas rapaz, todo dia eu estava aqui prudente, estava aqui vigiando, estava aqui olhando para tudo. No dia que eu vacilei, mas não foi por acaso, querido. Na verdade, eu acredito que tem coisas, né, que acontecem por acaso, no sentido de roubo natural. Mas na maioria das vezes as pessoas só vão, os ladrões naturais só vão quando eles veem o vacilo da pessoa. Você está comigo aqui? E o diabo trabalha nessa linha, porque ele é o idealizador do roubo, morte e destruição. Né? Então ele trabalha nessa linha de andar ao derredor, procurando uma oportunidade, nos estudando. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vim aqui para exaltar o diabo essa noite, não. Mas eu vim aqui para te deixar bem consciente que ele está andando ao nosso derredor, estudando a nossa vida, procurando alguma oportunidadezinha para enganchar o anzol dele lá e começar a querer nos puxar para a vida que nós vivíamos antigamente. Você está comigo aqui? Porque a Bíblia diz que nós nascemos para viver em novidade de vida.
Aí a Bíblia mostra, né, que nós devemos ser o que? Sóbrio. O que é sóbrio? É consciente. Diga sóbrio. É consciente. Uma pessoa consciente. Espera aí, eu tenho um inimigo que ele anda ao derredor, buscando alguma oportunidade para querer destruir a minha vida, destruir o meu casamento, destruir minha saúde, destruir minha família, destruir meus negócios, destruir meus relacionamentos, porque ele é perito nisso. Esse é o papel dele. Você entende o que eu estou falando? Aí presta bem atenção nisso. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, coloca lá, por favor. Eu acredito que é esse aí. 2 Coríntios, eu vou chegar lá também, para a gente ver esse negócio aqui. 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios. Aleluia. Pronto, eu quero pegar somente o versículo 11, Pedro. É o versículo 11, por favor. Pronto, segura aí. Ele diz assim, vê. É só isso mesmo aí? Pronto. Então no versículo 11, eu quero ler na minha aqui, ele diz assim, vê. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Nessa versão tem, pois não ignoramos os seus ardis. E aqui o apóstolo Paulo está falando dentro de um contexto, a gente ministrou ontem, a mensagem está lá no YouTube, você pode ir lá, né? O poder do perdão. Quando uma pessoa anda guardando mágoa, Paulo está dizendo, olha, eu quero que você perdoe as pessoas aí, para que Satanás não ganhe vantagem sobre você. É por isso que o diabo trabalha bombardeando a mente das pessoas, e eu vou mostrar para você, para que as pessoas fiquem, é porque fulano disse isso, fez aquilo, não sei o quê, e guarde, para que o diabo consiga enganchar o seu anzol naquela pessoa e frear a vida dela, paralisar a vida dela, começar a fazer com que ela se enfraqueça, para que ele tenha vantagem de destruí-la. Você está comigo aqui? Porque se tem alguém, irmão, que deseja nos destruir, fazer com que a gente viva o mínimo de tempo sobre a terra, é um ser chamado Satanás. Você está comigo aqui? Então ele diz, né, porque nós não ignoramos os seus ardis. E presta bem atenção nisso aqui. Eu estou aprendendo a pesquisar essas coisas. E tem uma série de definições aqui. Depois, se você quiser colocar no Google, no Wikipedia, em qualquer site de pesquisa, o que quer dizer a palavra ardis, preste bem atenção nisso aqui. Ele diz assim, vê. Deixa eu pegar aqui, pronto. Ardis é uma estratégia, astúcia, manha, fraude, truque, artifício, artimanha, estratagema, trapaça, armadilha, cilada, laço, arapuca, armadilha. Nessa versão ele diz, é a artimanha de enganar, de iludir. O apóstolo Paulo disse, olha, nós não ignoramos a habilidade que o diabo tem de armar uma arapuca, de iludir a um, de enganar a outro, de colocar uma estratégia para destruir o outro. Ele andava, na linguagem popular nossa, ligado em tudo, irmão. Quando eu digo em tudo, não era para dizer, será que fulano está com cão no couro? Será que Beltrano está com Satanás? Não, não é isso não. É ligado em tudo, porque ele aprendeu com o próprio Jesus. E Jesus estava atento, irmão, a todas as coisas para discernir bem. Você está comigo aqui? E nós precisamos entender que nós devemos viver como a Bíblia diz, né? Sóbrio e, além de sóbrio, vigilante. Você está comigo aqui? Ligado naquilo que você ouve, nas informações que vêm, no bombardeio que vem na sua mente, no que uma pessoa diz, no que a outra arma, para que você não caia naquela ilusão de que a nossa luta é contra as pessoas. Eu uma vez comprei um livro que me chamou a atenção, chamado Amor, uma arma de guerra. Tem uma granada na capa dele assim, né, do Jorge Tadeu, um apóstolo português. E eu li aquele livro umas 2 vezes, eu acho. E uma das coisas que me chamou a atenção é que ele mostra que o diabo, né, ele traz uma ilustração daquelas touradas da Espanha. E ele diz, o toureiro entra na arena com aquele pano vermelho e consegue fazer, ou convencer o touro
que o seu inimigo não é o toureiro que está matando ele com a espada, mas o pano vermelho que ele balança na frente dele. Ele disse, da mesma forma é o diabo. Consegue convencer as pessoas que a luta delas, a saída delas vai estar no natural, a luta é contra as pessoas, para que ele consiga enfraquecê-las até matá-las. E nós que estamos do lado de cá, precisamos, a Bíblia diz, melhor dizendo, que o homem espiritual discerne bem a tudo. Não é a quase tudo, é a tudo. Só que o homem espiritual não vai discernir bem a tudo se não desenvolver uma comunhão diária com Deus. É por isso que eu estava dizendo para você, uma coisa é nós entendermos que Jesus venceu o diabo, destronizou ele, tomou a chave da morte e do inferno, e ouvir isso e dizer, rapaz, Jesus derrotou o diabo. Mas ao mesmo tempo está sendo escravo do diabo. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Nós passamos um bom tempo, né, que a gente dizia, pisa na cabeça do diabo. E nós fomos entendendo que quando nós andamos na palavra, nós estamos pisando na cabeça do diabo mesmo. Não é só ficar assim, pisa na cabeça do diabo aí, irmão. E daqui a pouco não pode levar um empurrão que quer brigar. Então está sendo escravo do diabo. Não pode receber uma injúria que quer ir à forra de todo jeito. Você está comigo aqui? Continua sendo escravo do diabo, mesmo pisando nele, só está gastando o solado do sapato. Foi feito para se acabar com os pés mesmo. Você está comigo aqui? E a gente precisa crescer nisso. Porque esse entendimento vai nos levar a cada dia a perceber as ciladas, as estratégias, as armadilhas que o diabo levanta. E eu quero mostrar para você algumas coisas essa noite. Espero que dê tempo. Para que nós a cada dia possamos correr a carreira que nos está proposta. Amém. Aleluia? Então deixa eu voltar para cá. Pronto. Então mesmo já sendo libertos por Cristo, e a Bíblia diz isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, bem rapidinho, em Hebreus, capítulo 2, e o versículo 14. Hebreus, capítulo 2, e o versículo 14. Diga, eu preciso ficar atento. Você está comigo aqui? Ficar atento. Aleluia. Atento a quê, pastor? A todas as coisas à minha volta. Eu sei sim, olha, teve uma vez, por exemplo, que eu coloquei água em um copo, botei no congelador para gelar mais rápido, para tomar uma aguinha gelada, e me esqueci. Quando eu cheguei lá estava pedrado, eu tirei o copo, botei em cima da pia. Quando eu coloquei em cima da pia, que o copo tocou em alguma água, meu irmão, aquele gelo começou, daqui a pouco o copo, pá, estourou-se o copo. Aí é para me dizer, Satanás, está repreendido. Não, é porque o gelo estava dentro do copo. Quando bateu a água, ele começou inchando para descolar, quebrou o copo. Então, eu não estou falando no sentido de ficar atento para você dizer, é o Satanás. Daqui a pouco dá um vento, a tampa da panela cai, você está repreendido. Não é isso, querido. Às vezes, nós queremos espiritualizar a coisa e o diabo pega carona nisso para que a gente ache que é ele, aquilo que não é. E aquilo que é, a gente acha que é normal. Você está comigo aqui? Então diga, é necessário estar vigilante. Aleluia? Da glória. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim: visto que os filhos participam ou têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Ele está falando de Jesus aqui, tá bom? Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Pode ser que em algumas versões já esteja no passado, né? Daquele que tinha o poder da morte. Tem alguma versão aqui assim? Pronto, a da diaconisa Ivanise ali. Daquele que tinha o poder da morte. Por quê? Porque aquele que escreveu aos Hebreus sabia que a força, o aguilhão da morte era o pecado. Você está comigo aqui? E quando as pessoas andavam no pecado, aquele pecado ia gerando morte na vida dela, e elas iam a cada dia se tornando mais escravas de Satanás, e escravas do pecado. Mas a Bíblia diz que ele participou das mesmas coisas, para quê? Para que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte. Aquele que nos prendia pelo pecado, nos deixava presos à mercê de Satanás, para que a cada dia a gente mergulhasse de uma forma maior. E ele mostra aqui, versículo 14 ainda, tá bom? Não, pode deixar o 14 aí, por favor, filha.
Volta aí, pronto. Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, quem era que tinha o poder da morte? Aí no versículo 15 agora. E livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda vida. O que Jesus disse? Olha, vai pelo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, o que é que vai acontecer com ele? E aquele que não crê? A Bíblia não diz será condenado, diz está condenado. Porque a Bíblia diz que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, quando uma pessoa ouve o evangelho, recebe a Jesus como Senhor e Salvador, a chave das algemas chegou. Você está comigo aqui? Ela pode abrir as algemas e sair dali. Só que ela pode sair dali e agora desenvolver uma consciência de que ela está livre para desenvolver uma nova vida diferente daquela que ela tinha quando vivia presa. Porque uma pessoa na prisão, ela não tem muita opção. Agora ela livre, ela vai ter a opção de tomar as decisões que ela quiser. Nós fizemos um trabalho por 10 anos lá no presídio, né? Demos uma parada no tempo da pandemia, está se programando para voltar. E uma coisa interessante que a gente sempre via lá. Mesmo no presídio é um lugar que existem regras, irmão. É interessante, a gente estava brincando essa semana lá em casa. Eu digo, olha, no presídio é assim, se uma pessoa cuspir no chão, ela vai ser penalizada e já tem outra para limpar. E às vezes, se ela cuspir no chão, ela vai pagar quem limpou. Porque não tem esse negócio, né? Chega visitas, o pessoal tem que virar as costas e deixar as visitas passarem. Não pode andar de uma forma, nem ficar de determinada forma, nem ficar em determinado lugar. Tem muita coisa liberada, claro. Mas eu estou falando no sentido de regras. E às vezes eu já disse para a pessoa, eu digo, meu irmão, vocês aqui dentro, obedecem às regras. Às vezes tem talentos, tem dons, tem habilidades, fazem coisas que geram renda lá fora. E por que quando está lá fora não obedece regras? Você sabe por quê? Porque estão sujeitos à morte, por causa da natureza do pecado. É por isso que a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, o que é que vai acontecer? Verdadeiramente sereis livres. Mas sem essa condição de uma nova natureza, a pessoa pode passar 50 anos em um lugar de regra, irmão. Quando ela se vê livre para fazer o que quer, ela não tem força para obedecer uma regra de forma espontânea, só se for forçada. Por isso que Deus não quer que nós obedeçamos a Ele por medo, nem por interesse, mas por amor. Aleluia. Então ele mostra aqui, que Jesus derrotou o diabo, aniquilou aquele que tinha o império da morte. E nos colocou em liberdade para livrar todos aqueles que viviam sujeitos à escravidão por toda a vida. Diga, eu não sou mais escravo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nós não somos mais escravos, mas podemos viver como tal. Pastor, escravo de quê? A Bíblia vai dizer aqui, vê o que ele diz. Efésios capítulo 2. Aleluia. Efésios capítulo 2. Coloca lá. Pronto. Versículo 1. Gostaria muito que você notasse, estuda, confere, tem dúvida, pergunta. Amém? Aí vê o que ele diz aqui. Ele vos deu vida, estando vós ainda mortos nos vossos pecados ou nos vossos delitos e pecados. Se você juntar com Hebreus, estiver notando aí na escala de valores que nós estamos ministrando nessa linha hoje, você vai ver que o escritor aos Hebreus disse, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte e livrou todos aqueles que estavam sujeitos à escravidão por medo da morte. E a Bíblia diz que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Você está comigo aqui? Aí no versículo 2, ele diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, diga agora, nesse exato momento. É isso que ele está dizendo aí. No espírito que agora atua, ou algumas versões têm, opera, nos filhos da desobediência. Nessa minha versão diz assim, vendo o versículo 2, deixa eu ir lá com você. Aleluia. Pronto. Ele diz assim, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
Anteriormente, todos nós também andávamos, caminhamos, ou isso mesmo. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos, e éramos por natureza, o quê? Pronto, nessa minha versão aqui diz assim, destinados à ira, porque a ira de Deus virá sobre os desobedientes. Você está comigo aqui? Então, quando uma pessoa caminha na desobediência, ela está destinada à ira. É por isso que o diabo sabe, querido, que mesmo uma pessoa sendo salva, se ela não renova a sua mente, não entende quem é o seu inimigo, como é que ele opera, o que eu devo fazer para resisti-lo, ele vai continuar conduzindo ela como ela andava antigamente, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e continuar sendo destinada à ira, mas dizer, não, mas eu recebi Jesus, eu aceitei Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Você está comigo aqui? Então, quando nós aceitamos Jesus, nós entramos no caminho. Nós precisamos ir conhecendo a verdade, porque a vida já está em nós, amém, queridos? E vai nos conduzir para a eternidade nessa vida. O que nós muitas vezes não precisamos entender é que não é somente conhecer a Jesus, ou, deixa eu melhorar aqui, entregar a nossa vida a Jesus. Existem esses 3 passos que eu sempre falo para qualquer pessoa que recebe Jesus. O primeiro passo é recebê-lo. O segundo é conhecê-lo. Conhecê-lo bem. Entender o seu plano para a sua vida. Entender qual foi o propósito da morte dele por você. Entender qual foi a posição e a condição que ele lhe colocou. Entender a autoridade que ele lhe deu. Entender quem ele mandou para ficar com você, lhe ajudar, lhe ensinar, lhe consolar, lhe fortalecer, lhe lembrar. Você está comigo aqui? Para que você possa obedecer à vontade de Deus e desfrutar da vida abundante e ser um canal do reino de Deus aqui nessa terra. Senão você vai dizer, rapaz, eu sou crente. E a pessoa vai dizer, por que suas atitudes não condiz? E por que sua maneira de falar não condiz? Você precisa se converter de novo. Não preciso me converter. Eu preciso entender a verdade da palavra e andar a cada dia nela para ir me aperfeiçoando. Porque a maioria dos filhos de Deus, irmão, me perdoe, mas uma boa parte dos filhos de Deus, mesmo sendo filhos, não deixou de ser filho não, porque recebeu Jesus é filho. Agora, uma boa parte dos filhos de Deus ainda andam querendo não, em alguns momentos fazendo a vontade da carne e do pensamento. Somente querendo o que deu na telha, deu na mente, bombardeio, vou fazer, quero saber não. E o diabo, irmão, ele se sacia quando eu e você andamos segundo a carne. Ainda que estejamos certos. Se nós estivermos certos para andar segundo a carne, estaremos dando lugar ao diabo. Você está comigo aqui? Porque o diabo se alimenta quando nós andamos segundo a carne. É por isso que a Bíblia diz que se nós andarmos no Espírito, nós nunca vamos dar vazão para que o diabo atue na nossa vida. Pastor, mas eu estou certo. Mas se você está certo, então tem a hora e o modo. Amém. Aleluia. Amém. Porque o diabo gosta muito disso, tu tem razão. Tu tem que... Uma vez, irmão, a gente tratou de um pessoal que de vez em quando falava algumas coisas. E algumas vezes até de Deus. Mas depois começou falando algumas coisas que eu digo, vem cá, isso é de Deus. Vamos então, veja bem, a Bíblia diz que quando é de Deus, exorta, edifica e consola. Aí a pessoa diz, não, mas se Deus mandar eu digo. Sim, mas como é que, se Deus mandar tu diz, mas como é que tu sabe se é de Deus? Para tu dizer. Porque o diabo também manda as pessoas dizer as coisas. E é por isso que na maioria das vezes o diabo traz confusão, porque as pessoas não conhecem a vontade de Deus. E uma das coisas que leva à destruição é confusão. O diabo é o criador da confusão, irmão. O primeiro a criar uma confusão, ou tentar, na verdade, criar uma confusão no céu foi o diabo. Mas Deus disse, aqui não é lugar de confusão, fora. Oh, aleluia. Então toda pessoa que deseja criar confusão, estando consciente ou não, que eu acredito que é inconsciente, a maioria não é inconsciente sem juízo, não. É inconsciente de que é uma sugestão do diabo. Mesmo assim ela está obedecendo ao diabo. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Por isso que a Bíblia diz que nós que estamos em Cristo somos apaziguadores. Não, deixa eu te dizer de novo. Diga, aquele que apazigua está sendo guiado pela palavra.
O que cria confusão está sendo guiado pelo diabo. É desse jeito, irmão. Você está comigo aqui? Aí vamos para aqui, para a palavra, tá bom? Na maioria das vezes, quem queria criar uma confusão contra Jesus para apedrejá-lo? Os religiosos. Os religiosos, pastor, sim. Quem são os religiosos? Aqueles que só sabem o que está escrito, mas não têm a revelação. Você está comigo aqui? Uma pessoa se enche da palavra, e quando ela começa somente criticando, apontando e acusando, é porque ela não tem a revelação da palavra. Porque a Bíblia diz que os mais fortes sustentam os mais fracos. Aleluia. Tá, glória. Então, deixa-me... ele continua dizendo aqui, vamos para cá. Quero ler o versículo 3 de novo com você. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne. Seguindo os desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Ele vai continuar mostrando aqui que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, nos deu vida. Diga, eu tenho vida. Aí, essa nova vida sendo compreendida, vai nos fortalecer para que nós não andemos mais fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Porque a vontade da carne não sai de nós, e os pensamentos errados nunca vão deixar de chegar. Só que eles precisam encontrar o lugar ocupado. Exemplo. Tem pessoas que, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que eram prostitutos quando não conheciam a Jesus. Se converte. E ele começa a buscar a palavra, entende que aquilo é errado, deseja ser fiel a uma mulher, casa e passa um tempo sendo fiel. Se ele parar de renovar a mente dele, na primeira raiva que ele tiver, a primeira ideia que ele vai ter não é de tomar uma, é de arrumar outra mulher. Mas também aquela pessoa que era, vamos dizer assim, vivia bebendo, era alcoólatra, todo dia bebia, todo final de semana bebia, o dinheiro não dava para nada, ela recebe Jesus, se converte, começa a se fortalecer, para de beber, começa a ficar bem, recuperar a sua saúde, começa a estar na igreja, daqui a pouco ela tem uma raiva do irmão. Esse lugar, essa é conversa, um monte de gente falso. Aí o diabo diz, aí tu vai ficar no lugar desse, é? Aí ela diz, é mesmo, vou mais para aquele lugar não. Aí daqui a pouco vai para outro. Quando chega no outro, não, aqui aqueles lá era falso, esses aqui é muito chato demais. Aí vai para outro, aqueles era falso, esse é chato. Mas esses aí também só querem ser aquilo que o gato enterra. Daqui a pouco o diabo diz, tu vai ficar em onde? Quem está certo é tu. Daqui a pouco a pessoa está sozinha no mundo, não está em lugar nenhum. E daqui a pouco a primeira ideia dela, é melhor o cara tomar é uma. Eu tomar é uma mesmo, eu vou me lascar de todo jeito mesmo. Aí parte e o diabo enganchou o anzol nela lá atrás. Você está comigo aqui? E leva ela a cada dia a viver uma vida longe do Senhor, porque ele vai puxando. Quem já viu aquelas pescas esportivas? O cara joga o anzol, aí o peixe pega, vai embora, aí o cara... Aí dá uma linhazinha, aí dá outra linha, aí... Daqui a pouco o peixe está cansado, ele... E o peixe não oferece mais nenhuma força, não oferece mais nenhuma resistência. Assim, irmão, o diabo está fazendo com muitos filhos de Deus nesses últimos dias. Porque nós estamos naquela retona final, irmão. E o diabo sabe os que ele puder tragar para não entrar na eternidade com Deus, não importa quanto tempo, irmão, nós passamos em Cristo. Não importa quantas coisas nós fizemos para Jesus. Eu acredito, irmão, e digo com tristeza, que naquele dia diante do Senhor, muitos pregadores, irmão, que ganharam muita gente para Jesus, vão ver o que eles ganharam entrando na eternidade e eles mesmos ficando de fora, porque um dia disseram, vale a pena não, a pessoa fala da palavra, ninguém reconhece, ninguém agradece, ninguém faz nada, é melhor desistir. Aí desistiu, os que ele ganhou ficaram firmes e entrou na eternidade. E ele que ganhou o povo ficou de fora, para a eternidade. Você está comigo aqui? Porque o diabo é perito nisso, irmão. Ele já está em uma condição que ele não quer ficar só. Tem um ditado no mundo que o povo diz assim, quem é nunca quer ser só. Não é? Quando o pessoal diz uma coisa com o outro, aí diz, quem é nunca quer ser só. Pronto, o diabo nunca quis ficar só. Deus expulsou ele da glória celestial. Ele veio para a terra, o primeiro casal que Deus botou sobre a terra, o diabo foi ao derredor, tentando tragar, conseguiu uma portinha por Eva, mas arrastou os dois porque a responsabilidade era do Adão. Aí Deus começa levantando um povo. E daqui a pouco Deus envia Jesus. E quem foi que disse que o diabo disse, vixe, esse aí é Jesus?
Vai não, que isso aí é o Filho de Deus. Não, o diabo foi nele também, tentar ele também, querido. E preste bem atenção nisso aqui, eu quero mostrar isso para você. Lucas, aleluia. E tem algumas coisas que eu quero mostrar para você ali. Lucas capítulo 4. Quem está aprendendo alguma coisa essa noite aqui? Meu irmão, nós precisamos ficar atentos. Porque nós vivemos em um mundo que é governado pelo diabo, irmão. Hoje, deixa eu te explicar uma coisa. Hoje, eu estava vendo nesses dias aí, eu até falei aqui e falo de novo. Nesses dias eu, em casa, habitualmente eu ouço uma ministração ou outra, estou colocando algumas metas agora para ler alguns livros. Mas geralmente eu ouço uma ministração, ou algumas vezes eu vou na Netflix procurar um filme de ação que eu gosto um pouco, para assistir. Melhor do que estar assistindo qualquer coisa que passe nesses quatro canais que a gente tem à disposição, tá bom? Mas o que acontece? Nesses dias indo na Netflix, se você começar a ver na Netflix, primeiro, os filmes gospels foram tirados. Não tem mais quase filme gospel na Netflix, não. Eu achei prova de fogo nos filmes de amor e romance. Não tem mais filme gospel. A Virada, Desafiando Gigantes, Ponto de Decisão, E se, Em Seus Passos o que faria Jesus, O Carpinteiro, Deus não está morto, Você acredita? Não tem. Agora tem outros filmes instigando as pessoas a viver uma vida na promiscuidade. Com força. Não, deixa eu te dizer de novo, com força. Séries instigando, ensinando as mulheres a trair, os homens a trair. As pessoas vivem na orgia. Tem com força, querido. Pastor, o que é isso? O sistema desse mundo. Aí tem gente que diz, não, eu estou assistindo uma série. Nesse dia a gente estava no lugar, e o camarada começou contando a respeito de uma série que ele estava assistindo. Os caras, tu está assistindo isso, né, meu irmão? Não é porque é interessante. Interessante. Daqui a pouco, quando tu tomar uma e ficar travadão aí, tu vai se agarrar mal os outros também. Está sendo instigado, querido. Você entende o que eu estou falando? É verdade, irmão. Aí não, a gente pode falar nisso não. Eu ouvi uma frase nesses dias, irmão, olha, tem gente defendendo de tudo. Agora, quem se levantar para defender o evangelho vai ser criticado mais do que todo mundo. Eu não sei se você está pronto para isso, ou se aprontando, mas bota força, querido. Você está comigo aqui? Aí presta bem atenção, vamos para cá. O diabo não poupou nem Jesus. Aí eu queria perguntar para você, você acha que você é mais bonitinho que Jesus para ele não ir tentar você? Não, irmão. E é interessante aqui, Lucas capítulo 4, diz assim, vê, versículo 1. Jesus voltou Jesus cheio do Espírito Santo, diga cheio do Espírito Santo. Olha, deixa eu te explicar uma coisa aqui, eu acredito que em outra vez eu vou estar falando sobre isso. A importância de estar cheio do Espírito. Todas as pessoas que venceram obstáculos, que decidiram viver uma vida de perdão, como nós ouvimos ontem, foram pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, irmão. Quem é uma pessoa cheia do Espírito Santo, pastor? É aquela pessoa que está tão consciente da presença de Deus, que ela é tentada a errar, mas por amar a Deus ela decide não errar. Aí diz assim, vê. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto. Versículo 2. Durante 40 dias, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. O que estava querendo ser questionado aqui para Jesus? O diabo não estava querendo ver ele transformar uma pedra em pão, não. Porque o diabo sabia que havia poder nele para fazer isso. Mas o diabo estava querendo que ele provasse pela sua própria força que ele era filho de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, às vezes muitos filhos de Deus vivem uma vida enganchada porque tem aquele sentimento, eu vou provar para fulano, fulano vai ver, eu vou provar para ele, me reconhece, mas eu vou provar. Eu queria te dizer uma coisa, irmão, nós não precisamos provar nada para ninguém. Diga, a minha vida falará por mim. Diga, a minha conduta falará por mim. Você está comigo aqui? Querido, eu vou te dizer uma coisa, pode ser que eu passe no lugar, as pessoas digam, olha, está roubando. Olha aí,
Agora, né, esse camarada está com alguma coisa. Ah, só quer ser. Meu irmão, não vou me importar com isso, não. Eu não vou pegar os enganches do diabo, irmão, para ficar com eles. Você está comigo aqui? Ah, porque não falou comigo. Pode dizer 50 vezes, eu não vou esquentar um momento. Quando eu ver de novo eu falo, não tem problema não. Se quiser eu falo 2 vezes, por o dia que eu não falei, pelo dia que eu ver. Acabou essa história. Você está comigo aqui? É verdade, irmão. Porque tem pessoas que se engancham com qualquer coisa. E aqui o diabo, eu notei aqui, vê. Primeiro, queria trazer dúvidas para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Aquilo que você não tiver convicção e dúvida surgir no seu coração, não ceda à dúvida, ore. Peça entendimento ao Senhor. Lê lá de novo. Pergunta a quem pregou. Você está comigo aqui? Não leve dúvida para a sua casa, querido. Aí, versículo 5. Pode colocar o 5, por favor, meu amor. É aqui? Não, no capítulo... Pronto, Jesus respondeu, né? Se tu nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. E levou Jesus, e levando-o mostrou no momento todos os reinos do mundo. E, no versículo 6, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e toda a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem quiser. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O diabo estava querendo obediência de Jesus para dar para ele tudo aquilo que a gente vê hoje. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A maioria das pessoas, irmão, elas querem glória, querem poder, querem ser reconhecidas, querem que todas as pessoas digam é fulano, é cicrano. E deixa eu te dizer uma coisa. A maioria das pessoas, quando eu estava estudando isso hoje à tarde, o Senhor começou me lembrando, a maioria das pessoas, irmão, que hoje estão fazendo algum sucesso na música, numa coisa ou em outra, elas vão dizer, eu comecei cantando na igreja. Mas é porque as pessoas não me aplaudiam muito, e eu fui procurar aplauso. E vai cantar agora, e sobe em cima, e sobe embaixo, desce lá, e pula cá, e bota ali, não sei o quê. Vê. Umas coisas que nem edificam, irmão. Você está comigo aqui? Mas o que elas querem? Dinheiro e aplauso. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Nós precisamos entender que tudo aquilo que o diabo estava oferecendo para Jesus, ele conquistou com a sua própria vida. Não, deixa eu te dizer de novo. Tudo aquilo que o diabo estava oferecendo para Jesus, ele conquistou com a sua própria vida. Nunca faltou nada para ele e sempre havia uma multidão seguindo ele. Porque ele estava andando em obediência ao Senhor. Nem todo mundo gostava muito de ouvir o que ele falava, porque tinha hora que ele apertava os parafusos. Quer me seguir, então você vai ter que amar mais a mim do que a você mesmo. Enquanto você quiser fazer só a sua vontade, você ainda não dá para ser meu discípulo. Vê para aí. Pese direitinho aí para ver se dá para você o negócio. Jesus dizia assim. Estou falando na linguagem nordestina. Mas Jesus falava dessa forma. Você entende o que eu estou falando? Aí o que acontece? Jesus mostra ao diabo, né, no versículo, portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Versículo 8. Mas Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu costumo dizer isso, e digo, e em qualquer lugar que eu for eu digo. Enquanto não tiver nada, irmão, para concorrer com o Senhor, no horário de buscar a palavra, de ir ao culto, de participar de um evento, seja ele qual for, e nós dissermos, vou para a igreja hoje, não vou fazer nada mesmo. Nós não estamos dando o culto que Deus merece, irmão. Eu sei que a gente vem para a igreja e tem dia que a gente não era para fazer mesmo, não. Você está comigo aqui? Mas tem dia que tem coisas concorrendo, irmão. Eu sei que nós devemos ser equilibrados, tá certo? Mas eu tenho meu sogro. Meu sogro se converteu depois de 50 anos e tarará. E já teve um dia que a menina dele ia casar. E ele disse, o casamento é na hora do culto, é? Eu não acredito nisso, não. Não pode ser outra hora, não. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Eu acredito que isso é extremo. Você está comigo aqui? No dia que a minha filha for casar, né, que vai ser daqui a uns 50 anos, eu não vou nem poder não ir para o casamento que quem vou fazer. Mas vamos dizer que eu não fosse fazer e eu fosse o pastor de outra igreja.
Eu diria como escalaria outra pessoa para ministrar e iria lá. Você está comigo aqui? Afinal de contas, é minha filha que vai casar. Daqui a um monte de tempo. Eu não vou dizer misericórdia, a torcida. Então o que acontece? Mas deixa eu te explicar uma coisa aqui, sério mesmo. Mas tem pessoas, querido, que por qualquer coisa. Algumas vezes a minha sogra foi ficar lá em casa. E ela, de vez em quando, fica um pouco enferma, né? E já chegou de nós dizermos, pronto, tá aí as coisas, tá aí tudo prontinho, vai ficar aí, nós vamos para o culto. Até porque ela é crente também. Mas quando chegaram, no ano passado o pessoal do Bitigui veio. E eles disseram, a gente vai para uma coisa, vai para outra, tudo bem, fica à vontade aí, toma a chave, toma banho, janta, nós vamos para o culto. Mas tem pessoas, querido, que abrem mão de qualquer coisa. Você está comigo aqui? Qualquer motivo, vai dar para me pegar hoje não. Por quê? Não, por causa daquilo. Por causa disso. Tu não pode deixar para fazer depois não. Não, mas é porque não sei o quê. Aí por causa daquilo. Quando aparece alguma coisa para concorrer com a hora do Senhor, que deve fazer parte da nossa vida, irmão. Quem escovou o dente aqui hoje? No mínimo 2 vezes, né? Porque você, quando almoçou, escovou também. Quando você não escovou, passou pelo menos uma água sanitária com sabão em pó. Mas você fez isso. Você está comigo aqui? Se quando for dormir, muitas pessoas têm o hábito de escovar também. Quem tomou café da manhã, lanchou de 9 horas, almoçou meio-dia, fez um lanchinho de 3 horas. E se vacilar, já jantou para poder vir para a igreja. Quase todo mundo, querido. Isso são coisas que fazem parte da nossa vida. Eu não estou dizendo, né, que nós não precisamos. Diga, eu preciso ter momentos de lazer, passear com a minha família, fortalecer a minha família. Agora deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se isso se torna um hábito maior do que estar na igreja, você está fora do propósito. Você está comigo aqui? É verdade, irmão. E o diabo quer que nós adoremos mais as coisas do que a Deus. Quer que nós coloquemos mais força pelas coisas naturais do que pelas coisas de Deus. Você está comigo aqui? Mas Jesus sabia, irmão, de só a Deus eu vou adorar. E só a Ele eu vou prestar culto. Nada vai ter mais a minha atenção do que Deus. Você está comigo aqui? É verdade, irmão. No capítulo 9, ou no versículo 10, perdão, diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 10. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem, a teu respeito, para que te sustentem. Ela tinha pulado, não foi, Raul? Então bota o 9 lá, volta. Tá bom, desculpe. Então Jesus o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Deixa eu te dizer uma coisa, a terceira estratégia do diabo foi usar a palavra para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, nós já falamos aqui, eu acredito que você já ouviu de outras pessoas, todo texto, fora de um contexto, ele vai servir de uma armadilha do diabo. Por exemplo, eu já vi pessoas dizer, olha, o que contamina o homem é o que sai da boca dele, não é o que entra não. Então a pessoa, o que é que tem? Tomar uma de vez em quando, vou logo tomar uma aqui. Pronto. O que contamina o homem é o que sai da boca, não é o que entra não. Mas o que foi que Jesus estava dizendo aqui? Naquele contexto lá de Lucas. Jesus estava dizendo que o homem, ele contaminava-se por aquilo que saía da boca dele, porque ele só vivia falando maldição, maldizendo, falando contrário à vontade de Deus. Você está comigo aqui? E que dizia, não, a gente não pode comer isso aqui não, porque naquele tempo as pessoas selecionavam, tinha algumas comidas que as pessoas não podiam comer. E as pessoas não queriam comer aquela comida, mas queriam viver falando maldição. Eu sei que isso não é conosco, irmão, mas tem pessoas que têm aparência de religioso. É gravata, paletó, não gosta muito de, Deus me livre, maquiagem, Deus me livre. É os negócios sei o quê, misericórdia. Mas a língua só falta pingar veneno quando fala. Olha, até os fogos. Explodindo o veneno do povo. Você está comigo aqui? É verdade, irmão. Ele não quer que nós vivamos uma vida religiosa e o diabo é perito em pegar a palavra. Cadê o amor? A Bíblia diz que o amor trata bem. Trata bem, agora fala a verdade. Você está comigo aqui? O amor não concorda com o erro.
O amor do mundo é aquele, não vou dizer nada não, porque se eu disser, Damião vai ficar com raiva de mim. Mas o amor de Deus diz, não, Damião, tem que se ajeitar nisso aqui. Porque se tu se ajeitar, Deus vai operar na tua vida. Na hora ele vai ficar inchado, mas depois se ele buscar a palavra, o Espírito Santo vai ministrar com ele. Você está errado mesmo, tem que mudar. Você está comigo aqui? Então, meu irmão, nós precisamos a cada dia desejar isso. Porque o diabo vem trazer dúvida, vem nos oferecendo coisas. Tu pode ter mais, tu pode fazer mais, tu pode ganhar mais, tu pode ter mais sucesso. Fora de Deus, dá para mim não. Agora eu preciso ter a palavra. Porque se eu não tiver, eu já vi pessoas dizendo, pastor, uma vez a gente estava conversando, isso já faz tempo, viu? Uma vez a gente estava conversando, até no salão do pastor Luciano, que nem era pastor na época ainda, a gente era tudo novo convertido. E o pessoal dizendo, crentemente, que nada, meu irmão, crente não é para mentir não. Aí o outro disse, não, Deus sabe de todas as coisas, se eu não mentir eu vou para fora do serviço. E eu entendo que era todo mundo novinho, você está comigo aqui? Mas a Bíblia diz, irmão, que o pai da mentira é o diabo. Não é o irmão, nem o primo, nem o avô, é o pai. O pai da mentira é o diabo. Quando eu minto, eu estou agradando a Deus ou ao diabo? Aí como é que eu posso pensar que eu agrado ao diabo e Deus vai agir a meu favor? Pastor, é porque nesse mundo, para falar a verdade, dá trabalho. É verdade, querido. Porque é negar-se a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Você sabia que tem gente que não gosta de ouvir a verdade? Tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Dizer você é barraqueiro. Você é desmantelado. Você é bocão, explodido. Explosivo. Você não sabe ficar calado. Você não aceita quando está errado. Tem gente que não gosta de ouvir isso, não. Pelo contrário, ela quer brigar. Você sabia disso? É verdade, irmão. Uma vez a gente estava conversando e o pessoal, é porque é certo. Eu disse, quem é que não gosta do certo? Todo mundo gosta do certo aqui, irmão. Agora depende. O que é certo para você? É o certo que você quer que seja? Ou o certo segundo a palavra? Porque tem gente que é falso, querido. Se você disser, meu irmão, você é falso. Fala a verdade. É o quê? Não venha não. Quem é falso aqui? Falso é você. Aqui é para chamar para briga. Você entende o que eu estou falando? E as pessoas devem desejar crescer, irmão. Olha, nós não sabemos muito da palavra. Agora tem uma coisa, você não vai ouvir mentira nem falsidade daqui não. Pode chegar numa limusine de ouro aí. Os meninos vão dizer, bota ali vizinho daquele carro ali. Ou daquele outro ali, não tem problema. Você está comigo aqui? Porque essas coisas passam, irmão. Agora a nossa vida vai para a eternidade. Aleluia. E a gente vai pegar isso com força, querido. Porque às vezes o diabo quer deixar a pessoa... Não. O diabo não vai encontrar brecha, não. E quanto mais a gente estiver junto, mais um vai guardar as costas do outro. É um na frente e o outro na retaguarda. Um na frente e o outro na retaguarda. Você está comigo aqui? É por isso que o diabo quer que as pessoas se afastem, irmão. Porque elas ficam sem cobertura. Só olhando para frente. Eu vou é para ali. Eu estou é certo. E o diabo na bunda. Vai. É ali mesmo. Vai. Mas se tiver retaguarda, o diabo não vai alcançar, não. É por isso que o diabo quer que os casais vivam em contendas. É por isso que o diabo quer que as pessoas não tenham amizades. Não é porque uma pessoa foi falsa com você que todo mundo vai ser, não. Mas o diabo vai dizer, é todo mundo desse jeito. Tem futuro se juntar com ninguém. Fica só. Te isola. Compra uma casquinha daquela de tartaruga e fica só com a cabeça do lado de fora. Quando for chegando gente, tu quero conversa com ninguém aqui. Vê. O diabo quer isso. Não, eu comecei com amizade com fulano, mas fulano é muito falso. Então pronto, os falsos vai ter que se ajeitar. Senão vai ficar só. Você entende o que eu estou falando? É verdade, querido. Mas eu não posso dizer, eu não quero mais conversa com ninguém aqui, Deus me livre. Eu vou chegar por último e sair primeiro. Isso é o diabo, irmão. Eu sei sim que nós, né, a cada dia vamos tendo coisas que vão sendo quebradas. Você está comigo aqui? Quebradas, tem coisas que a gente foi danificado na vida e para sarar leva tempo mesmo, irmão. A pessoa não sara por causa de uma oração. Pastor, faça uma oração aqui para esses fantasmas tudinho correr de perto de mim. Não existe essa oração, irmão. Agora a Bíblia diz que quando nós renovamos a nossa mente, nós somos transformados. Você está comigo aqui? É o entendimento que vai me levando a cada dia a dizer, rapaz,
Ah, agora eu estou entendendo. O diabo estava querendo me escravizar nisso. Ah, o diabo estava querendo que eu vivesse assim. Ah, o diabo estava querendo que eu agisse assim em todo o tempo. Agora, peraí. Vou dar brechinha para ele, não. Vamos fortalecer nisso aqui. E a cada dia crescer nisso, irmão. Porque é isso que vai nos fazer viver bem. Eu só quero ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9 e 10, para a gente encerrar. Gostaria muito que você ficasse de pé, para a gente ler em pé. Para você entender que está encerrando mesmo. Tem algumas coisas aqui, eu vou ministrar mais sobre esse assunto, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, o inimigo não vai pegar nenhum de nós desprevenido. Quando ele vier, a gente vai dizer, já sei que foi você. E não vai entrar aqui, não. Quando nós éramos da outra igreja, na Avenida Joaquim Nabuco, lembra, tinha umas colunas assim no meio, né? E os candidatos a diácono ficavam espalhados pelo salão, e 2 ficavam, um numa coluna e outro em outra, para dar alguma assistência no púlpito se acontecesse alguma coisa. E tinha dia que eu ficava na coluna como candidato a diácono, tinha um senhor assim, ó, que ele partiu para a glória já, o seu Fernando. E tinha hora que ele ficava assim, no meio do culto, aí ele cochilava, né? Aí eu bem discretamente tocava nele assim. Aí ele... Aí tinha hora que ele estava lendo assim, que ele botava o óculos bem assim, aí ficava assim. Eu olhava e ele está dormindo. Eu ia tocar nele de novo. Quando eu ia fazendo assim, aí ele... Tá bom, senhor Fernando, eu sei que o senhor está acordado. Pronto, a gente tem que ficar ligado assim. Porque quando o diabo vinha assim, dizer, por aqui não. Daqui a pouco, ei, não, Neco. Você está comigo aqui? Mas ficar cochilando. Daqui a pouco o diabo já trabalhou em outro lugar, quando os cabas dormiam, os cabas pintavam a cara dele. Botava, uma vez o cara dormiu lá onde eu trabalhava, no sapato. E ele dormiu, os camaradas pintaram aqui, pintaram por todo canto, e de repente acordaram ele bem rápido, disseram, pega, tem uns negócios aí para levar lá na feira. E ele pegou, ó, botou o saco nas costas e saiu. E a gente ia atrás, ele com a cara toda pintada. E o povo passava perto dele, e ele dizendo, o que é que tem de errado comigo? Só que ele estava com a cara toda pintada. Sabe por quê? Porque ele cochilou. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, se cochilar, o cachimbo cai. Então tem que ficar ligado, irmão. Você está comigo aqui? Então vê o que ele diz aí, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Resistir-lhe firme na... O que é resistir firme na fé, pastor? É você ficar firme naquilo que você crê. Amém? Resistir-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos irmãos estão se cumprindo na vossa irmandade. Eu não gosto dessas versões assim não, vou ler na minha aqui. Irmandade, olha. Irmandade é um negócio que eu assisti que não aconselho ninguém, é do cão aquilo. Vamos para cá. Pronto. Aleluia, deixa eu botar aqui. Perdi até a página agora. Pronto, vamos lá. Ele diz assim, vê, resistir-lhe permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Diga, o meu Senhor me restaura, me fortalece, me concede forças e me coloca sobre um firme alicerce. Aleluia! Querido, é dessa forma que Ele está construindo a nossa vida, irmão. Restaurando, dando força, dando capacidade e colocando sobre firmes alicerces. O diabo nos escravizava, mas agora nós somos livres, querido. E precisamos andar em liberdade. Agora ligado, porque a Bíblia diz que o diabo faz com que os seus anjos se transfigurem até em anjos de luz. Então a gente tem que ficar ligado, meu irmão. Porque a gente às vezes vai ouvir de pessoas, e é preciso isso, também a pessoa vai endoidar, é o diabo. Não é a pessoa que está com cão no couro, não, pelo amor de Deus. Mas é o diabo, querido. Também tem que ser essas besteiras todas. Se liga no que está ouvindo. Fica atento. Agora eu queria te dizer uma coisa aqui. Não fica dizendo que as pessoas... É o Satanás na tua boca.
Está repreendido, Satanás, na boca da tua boca. Não vai com isso não, pelo amor de Deus, vai arrumar uma briga dentro de casa, no trabalho, onde você estiver. Porque tem gente que qualquer coisa de aí, te repreende, Satanás. E o cara, Satanás é tu que está aí me fazendo raiva aqui. Aí o outro, não é tu que é o Satanás. Fica os dois Satanás dentro de casa e o diabo tocando o tambor e os dois. Vê para aí. Então não, meu irmão, aprenda a discernir. Amém, querido? E pega firme naquilo que a palavra diz. Então fecha teus olhos. Pai, nós te damos graça por essa noite. Obrigado pela tua palavra em nós, abrindo os nossos olhos para compreender a cada dia as astutas ciladas do diabo. Nós não vamos ficar, Pai, embriagados, mas nós vamos viver sóbrios, vigilantes, porque existe um adversário que será resistido, Pai, pelo conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pelo teu operar essa noite aqui. Eu declaro, Pai, o Espírito Santo lembrando a eles, Pai, aquilo que nós ouvimos essa noite. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém aqui? Amém, amém, querido. Sai do teu lugar, oferta, entrega aquilo que é do Senhor. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um Grande galardão, eu sei. Eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier, minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Aleluia, aleluia. Olha, queridos, eu acredito que sábado, domingo, sábado não. No domingo nós vamos estar ministrando uma mensagem com o tema discernindo o inimigo. Então nós precisamos ficar atentos, irmão. Eu acredito que você já viu nesses filmes de ficção e o exército dos Estados Unidos entrava em algumas zonas de guerra que à noite eles iam com o infravermelho. E eles entravam no deserto, mas eles conseguiam ver o inimigo, mesmo em toda aquela turbulência. Deixa eu te dizer uma coisa, os nossos olhos do Espírito aberto vai nos dar entendimento para a gente perceber os ardis do diabo. Primeiro é conosco, primeiro é em nós. O diabo não quer parar quem está do meu lado, quer me parar primeiro. Porque ele sabe que se ele me parar, vai trazer um peso para parar o outro. Você está comigo aqui? E a gente precisa ficar vigilante. A cada dia, irmão. Amém? Tá, glória. Pai, eu te dou graças por essa noite. Obrigado pelo teu operar nesse lugar. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra sendo implantada em nós. Obrigado por mais uma volta para casa, por mais uma noite de sono abençoada. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós. Quem crê, diga amém. Amém, queridos. Não sai daqui sem falar com no mínimo umas 3 pessoas.